Salmo 29, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Davi era um homem acostumado a viver ao ar livre, que apreciava a natureza e celebrava o poder de Jeová como Criador. Hoje em dia, os judeus usam este salmo nas sinagogas como parte da sua comemoração de Pentecostes. Ao ler Atos 2 e encontrar o som do vento, as línguas de fogo e o trovejar da voz de Deus por meio de sua palavra, vemos que a Igreja de Deus em nosso tempo também pode usar o Salmo 29 para celebrar Pentecostes. Os vizinhos de Israel acreditavam que Baal, o deus da tempestade, controlava a chuva e a fertilidade. Mas este salmo diz algo bem diferente. Exalta a soberania de Deus e seu poder na criação, sendo que ambos glorificam a Deus. O termo glória é usado 4 vezes no Salmo do 1 ao 3, 9. Pois na tempestade Davi vê a glória de Deus, revelada em 3 lugares diferentes. Primeiro, a glória de Deus no templo celestial, Salmo 29, 1 e 2. O céu é um lugar de adoração, ver Apocalipse 4, capítulo 4 e capítulo 5. E nessa passagem, os anjos, filhos de Deus, filhos do Todo-Poderoso, são ordenados a tributar, Salmos 96, 7 ao 9, glória e força a Deus, pois esses atributos divinos engrandecem seu nome. O salmo começa e termina falando da força de Deus, versículo 11, e o versículo 4 e 9 demonstram essa força na descrição da tempestade. Os anjos também são chamados de filhos de Deus em Jó 1:6, Jó 2:1, Jó 38:7. Ver também Salmos 89:6. Os sacerdotes e levitas deveriam se vestir de modo apropriado ao servir no santuário. Êxodo 28:1. E até mesmo os anjos de Deus devemos se apresentar diante dele com trajes corretos, chamados aqui de beleza da santidade. Ver Salmos 27:4, Salmos 96:9. A verdadeira santidade é algo belo de contemplar e, sem dúvida, sua maior demonstração se deu na vida de Jesus Cristo, quando ministrou aqui na terra. Não importa o nome que recebe, o pecado é repulsivo, mas a verdadeira santidade é bela e glorifica a Deus, segundo a glória de Deus na tempestade aqui na terra. Salmo 29, do 3 ao 9. Trata-se de uma descrição dramática, inspirada de uma tempestade que começou em algum lugar sobre o mar Mediterrâneo, versículos 3, e seguiu para o leste, em direção à cordilheira do Líbano, na região norte da terra de Israel, versículo 5. A tempestade continuou a se deslocar para o leste por terra, até o Monte Hermon, versículo 6, Sirion, Deuteronômio 3, 8, 9, onde tomou um rumo do sul e percorreu mais de 300 quilômetros até Cádiz, no deserto, versículo 8, e ali se dispersou. Foi acompanhada de fortes trovoadas, a voz do Senhor, versículos 18, 13, 14, Jó 37, 1 ao 5, Jó 49, e também de relâmpagos, versículo 7. A expressão a voz do Senhor é repetida 7 vezes, Apocalipse 10, 3, 4, e é a voz de Deus, do Deus da glória, trovejando e revelando sua majestade. E é a voz do Deus da glória, trovejando e revelando sua majestade. Afinal, ele também é o Rei da glória. Salmo 24, 7. A cordilheira do Líbano ficava cerca de 3.500 quilômetros acima do nível do mar, e os cananeus acreditavam que era lá que seus deuses habitavam. Era conhecida por seus bosques de cedro, Salmo 72, 16, 1 Reis 4, 33, mas até mesmo essas árvores robustas foram quebradas pelo trovão do Senhor, versículo 5. Na verdade, o trovão fez as árvores e montanhas saltarem como bezerros, versículo 6, ver Salmo 114, 1. Na Escritura, o cedro é usado em algumas ocasiões como símbolo de uma nação ou reino, inclusive na dinastia de Davi, Ezequiel 17, do 1 ao 3, da Síria, Ezequiel 31, 3, e até mesmo de Israel, Números 24, 6. O profeta Isaías considerou a queda dos cedros altivos um retrato da derrota das nações no dia do Senhor, Isaías 2, 10, 17, 10 ao 17.
Observe que foi o trovão, a voz de Deus, que quebrou as árvores, não o vento ou os raios. A voz de Deus é poderosa e capaz de fazer o deserto estremecer como um terremoto. Versículos 8. Os animais ficaram tão assustados que as corças entraram prematuramente em trabalho de parto e deram à luz seus filhotes. Imagine nascer no meio de uma tempestade. Enquanto essa demonstração do poder extraordinário de Deus se desenrolava, os anjos observavam com admiração e gritavam glória. Os anjos aprenderam sobre a graça, a sabedoria e o poder de Deus, observando os filhos de Deus quando ele serviu aqui na terra. 1 Timóteo 3,16. Também aprenderam durante a semana da criação, Jó 38,7. E estão aprendendo nos dias de hoje, ao contemplarem a igreja na terra, Efésios 3,10. 1 Pedro 1,12. De acordo com o versículo 9, depois que os anjos assistiram à tempestade descrita nesse salmo, exclamaram glória. Terceiro, a glória de Deus no trono celeste, Salmo 29, 10, 11. Ao ver a chuva e os riachos cada vez mais cheios, ao ouvir o trovão e ver os relâmpagos, Davi começa a meditar sobre o dilúvio ocorrido nos tempos de Noé, Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9. O Senhor preside aos dilúvios, versículo 10. Era Deus quem estava no controle, não Baal. Ele enviou a chuva, abriu as fontes das profundezas, fez a chuva parar e esperou a água escoar e a terra secar, e depois tirou Noé e sua família da arca. Enquanto vê a tempestade se deslocar para Cádiz, Davi se regozija com o fato de que o Deus Criador do universo também está no controle das forças da natureza, não havendo, portanto, o que temer. Nesses 11 versículos, Davi chama Deus 18 vezes de Senhor, o que significa que Ele é Senhor dos céus e da terra, é Senhor de tudo. Hoje o Senhor é Rei, e o será para sempre. Pode dar força a seu povo e atravessar as tempestades da vida com eles. Depois dos trovões, relâmpagos, vento e chuva, vem a calmaria, que sempre segue a tempestade. Quando o Senhor abençoa com paz ao seu povo, versículo 11, ver Salmo 107, 29, Salmo 148, 8. Noé viu o arco-íris da aliança depois da tempestade, Gênesis 9, versículo 8 ao 17, enquanto o apóstolo João ouviu antes da tempestade, Apocalipse 4, 3. E Ezequiel ouviu no meio da tempestade, Ezequiel 1, 26, 28. Sempre temos as promessas de Deus para nos dar ânimo.